Olá, amigos! Que bom receber vocês aqui mais uma vez nessa segunda-feira. Hoje é um dia tão especial, né? Um dia e um feriado, né? Estamos felizes de receber você aqui, tá bom? O tema de hoje é um tema bem interessante, bem relevante e eu quero muito que vocês aproveitem bastante, né? Comente aí, façam os comentários de vocês pra gente ver de repente quais são as dúvidas, tá bom? Espero que você aprecie bastante, né, este momento em que estaremos juntos. Sejam todos bem-vindos aí, a Gintana. Seja bem-vindo, Gintana. Bom ver você aqui com a gente, tá bom? Vamos orar? Convido você a orar neste momento. Paizinho querido, Paizinho de amor, gratos nós te somos pelas tuas bênçãos, né, pela forma maravilhosa como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nesse momento aqui que iremos falar um pouquinho sobre fome emocional, que o Senhor possa falar também ao nosso coração, à nossa mente, e que o Senhor possa ser aquilo que nós precisamos, né, para que a gente seja feliz e estável emocionalmente também. Pedimos as tuas bênçãos sobre cada um que estão te ouvindo nesse momento, estão nos ouvindo neste momento, por Jesus. Amém. Olha só a Vasni, a Ruda, a Graça, sejam todos bem-vindos a essa live mais uma vez. Estamos aqui com vocês nesta segunda-feira, ó, segunda-feira feriado, né, dia 12 de outubro, quem diria, né? Adriana, seja bem-vinda, Adriana, Irla, seja bem-vinda, Irla, que Deus abençoe você, o nosso bebezinho, tá bom? Muito bem, fome emocional. O que é isso, né? Será que fome é a mesma coisa que fome emocional? Será que fome é uma coisa só? Será que só tem um tipo de fome? Você já abriu aí a sua geladeira alguma vez e pensou assim: ai, eu tô com tanta fome, tô com uma vontade de comer uma coisa gostosa, mas aí a geladeira tá cheia de coisa e você, mas não é nada disso que tá aqui na geladeira, eu tô com vontade de comer uma outra coisa gostosa, mas não é nada que tem na geladeira. Já passou por essa situação? Você já teve essa situação na sua vida em que você abriu a geladeira cheia de arroz, feijão, macarrão, né, comida lá, um bifinho, um glutenzinho, alguma coisa, um monte de salada, mas você olha, eu não quero isso, eu tô com vontade de comer uma outra coisa mais saborosa do que tudo isso, né? Seja bem-vinda, Lourdes, a Tânia, o Robson, né? Realmente é o momento da gente mudar um pouquinho, parar para analisar que tipo de fome que a gente está sentindo, né? Puxa, não tem nada para comer, com certeza tem algo para comer. Mas o que você está sentindo não é uma fome fisiológica, você está sentindo outro tipo de fome. Vamos ver então quais são os tipos de fome? Tem pelo menos aí umas 4, né, que os estudiosos falam, né? Tem a fome orgânica, que é aquela que realmente dá um desconforto no estômago, né? Dá uma tontura, um tremor, dor de cabeça. Essa fome ninguém confunde, né? Ninguém confunde. Seja bem-vinda, Sônia, né? Então essa fome a gente não confunde porque ela realmente é no corpo. Existe a fome de algo específico, parece coisa de grávida, né? Vocês já viram? Eu tô com vontade de comer um bolo que tem na Mirella. Já sentiram? Eu tô com vontade de comer uma coisa, mas não é nada, não é almoço. Eu nem janta, eu tô com vontade de comer um bolo da Sodier, entendeu? Sei lá, tô falando das marcas aqui, desculpa, né? Mas assim, sei lá, uma coisa específica. Tô com vontade de comer tal fruta, tal fruta ou alimento. Realmente não é a fome em si que você tá sentindo. Provavelmente você tá sentindo a fome de comer algo específico, algo exclusivo, né? E também existe a fome social, né? A fome social é aquela fome... Oi, Hugo, tudo bem, Hugo? É aquela fome, assim, quando você vai numa festa, vai num evento, vai no aniversário, você... Jarei, seja bem-vindo. Você vai num lugar, assim, sabe... Sei lá, numa festa, final de ano, aí tá todo mundo comendo, né? Final de ano na sua empresa, aí todo mundo começa a comer e você começa a comer também. Só que, na verdade, você não tá com fome.
Você está comendo porque todos estão comendo. Você não está com fome. Então, essa é a fome social. Então, a fome biológica, a fome específica, né? A fome de algo único, exclusivo, tipo de grávida. Tem a fome social e aí vem a fome emocional. O que vem a ser a fome emocional? Do que você tem fome? Hein, Andréia? Do que você tem fome? Vivian? Tudo bem, Vivian? Será que a gente tem fome do quê? Né? Do que a gente tem fome? Qual é a primeira coisa que você lembra de quando você era criança? Né? Quando você era criança, você lembra de comida. Que comida? Você lembra da comida da sua avó? Você lembra do bolo que ela fazia? O cheiro do pão? Né? Você lembra do quê? Tudo bem, Eliette? Do que você lembra? Pode ser que você se lembre de alguma coisa assim que está associada à comida, não só a comida, né? Mas o colo, né? O carinho, o aconchego daquilo que envolve essa lembrança desse alimento, entende? Então não é um alimento simplesmente, mas é todo o contexto emocional que ele representa, no momento em que ele foi assimilado por você. Por isso que esse alimento tem uma lembrança tão boa, né? Eu me lembro a Osirene aí entrou, né, minha prima, eu me lembro do cheiro do bolo que a minha avó fazia, né? Pão, bolo. Ai, ela tá falando cuscuz. Ai, uma coisa boa, né? Alguma coisa que aí você lembra é da avó, né? É da casa dela, é do carinho que ela te dava. Você lembra de todo um contexto, não é mingau de arroz, né? Não é só da comida em si. A comida, ela vem cheia de significado, a fruta. Por isso que quando você se torna adulto, que você come a mesma coisa, parece que não é tão gostoso. Não é tão gostoso? Não sei, parece que tá torta aí a imagem, não sei se tá torta. Não é tão gostoso porque realmente não tá naquele contexto, né, que você viveu nos primeiros momentos aí na sua infância. Então, como era a relação sua com a comida? Como que a sua família tratava a comida? Você apanhava para comer? As pessoas brigavam, seus pais brigavam, você tem que comer, você precisa comer, ou não come, você come demais, você vai engordar. Como que era essa questão do alimento, né? Tem família que faz do alimento assim um cavalo, né? Sei lá, uma batalha, né? Uma guerra, né? Briga por causa do alimento, que é meu, não sei o que, você come demais e briga, você não come e bate nas crianças por causa de comida, então fica uma situação desconfortável, né? A alimentação se torna algo ruim. Qual é a função da comida na sua casa hoje? Você come só para comer, né, Amanda? Por que a gente come? A gente come só para sobreviver, para deixar o corpo, sei lá, vivo inteiro? Ou você come porque você tem algo mais, você tem um prazer na relação com aquela comida, você ama fazer a comida, preparar a comida? Qual é a sua relação, né, da comida, do vínculo emocional com a comida? Sempre nós temos um vínculo emocional com isso, né? Quando tudo começou? Tudo começou quando você ainda estava na barriguinha da sua mãe, né? Quando a mãe comia e ela passava a mão na barriga, aquela barrigona, e falava, ai, que delícia, né? Então, a forma como sua mãe se alimentava, a forma como ela comia nos primeiros dias de vida, quando você nasceu, né? A forma como ela te dava o mamar, o sofrimento dela para dar o mamar, ou o prazer, né? Então isso também, quando a mãe pega o bebê no colo, coloca ele para mamar, aí o bebê que delícia, isso vai registrando no cérebro, né, nossa mente, os primeiros traços minêmicos, isto é, os primeiros registros neurais que não tem memória, você não lembra disso, né? A gente não tem capacidade de evocar essa memória, mas estão registrados ali, né? E essa relação desse prazer ao comer, ao descer aquele alimento morninho, gostoso, no colo da mãe, então não é só o leite materno,
É o leite, é o colo da mãe, é a musiquinha que a mãe cantava, é o balancinho da mãe, pezinho pra frente, pezinho pra trás, sabe aquele né? E mesmo que a mãe não amamentou você no seio materno, mas que colocou uma mamadeirinha ali e balançou você e aconchegou você, tudo isso deixou traços minêmicos, né? É uma memória, né? Uma memória neural para você. Né? Como que era quando você chorava e a sua mãe vinha correndo te dar o alimento. Isso a gente registra. Então, se eu estou passando por um desconforto, é só eu chorar que a minha mãe traz uma mamadeira ou me traz um alimento que eu me conforto. Então, isso vai ficando registrado na nossa mente. Toda vez que eu me sinto mal, que eu me sinto ruim, que eu me sinto desconfortável, eu faço algo que pode ser o alimento para me sentir bem. Olha aí. Olha aí o que está acontecendo na nossa relação com a alimentação, né? A alimentação, ela é o foco de relação entre pais e filhos mais importantes na primeira infância. Então, aquela relação de alimentar, cuidar do bebê, fazer a sopinha para o neném, né? E as crianças, quando elas estão com raiva dos pais, elas fazem aquela birra, né? Eu não vou comer, não vou comer, não quero comer. E a mãe fica desesperada, porque a mãe acha que o filho vai morrer se não comer. Então, a criança percebe, então se eu falar que não como, ela faz tudo o que eu quero, né? Ele atende os meus desejos, as minhas necessidades. Então, as crianças começam a manipular os pais através da alimentação. Então, a questão da relação da alimentação, ela começa bem cedo. Quando você é bebezinho, você não sabe o tanto que você deve comer. Então, você come até vomitar, né? Come, gorfa, vomita na sua mãe, né? Por isso que a mãe põe para arrotar, né? No ombro, assim, põe um bebezinho, né? Cabecinha ali, balança, dá uma batidinha para o bebê arrotar. Por que arrotar? É sair o excesso do leite, porque o cérebro ainda não tem essa capacidade, essa habilidade de entender o quanto ele deve mamar, o quanto cabe dentro do estômago dele, entende? Mas não se esqueçam que a comida, ela tem um significado muito grande. As estratégias que os pais usam, né, para ensinar os filhos a comer, a gente aprende a comer. A gente aprende a comer. Aprende o tanto que come, como come, tanto que mastiga, a posição para comer, o jeito com a boca, o tanto que tem que mastigar para engolir. Então, todos esses detalhes a gente aprende na infância. E muitos pais fazem disso, da alimentação, um momento horroroso na vida da criança, né? Põe o chinelo do lado. Eu tenho que pedir desculpa, porque eu já usei esses métodos horríveis, né? Já fiz aí algumas coisas feias, né? Assim, já atendi, assim, de certa forma, já usei métodos, assim, não muito saudáveis, né? Para que a minha filha comesse quando era pequenininha. Então, às vezes, os pais usam, né, esses mecanismos, come, né, faz chantagem, se você não comer, tem tanta criança na África que não tem o que comer, tem criança lá, não sei, em outros países que não tem o que comer, você tem muito aqui, a criança fica pensando, mas eu não quero, manda pra ela, né? Eu não tô com fome. Então, gente, é importante que a gente use as coisas corretas, né? Isso é importante que você fale claramente para a criança, mostre o alimento para ela, dê o alimento para ela pegar, né? Dá a cenoura inteira, né? Tem mãe que amassa tudo, bate tudo no liquidificador, a criança não sabe, você vê aquele negócio marrom, verde, ela não sabe o que tem ali, né? É importante que você deixe a criança ver o alimento que ela está comendo, para que ela tenha uma relação gostosa, né? Para que ela cheire o alimento antes de comer, para depois comer. Né? Eu tenho uma amiga muito especial, né? Uma pessoa muito querida, a Keila, né? Keila Montanaro, e eu me lembro dela dando comida pro Diego, né? Quando ele era pequeno, né? Hoje já é um rapazinho, mas ela colocava assim os alimentos inteiros, assim, grãos, coisas, e ele ia pegando, comendo, pegava melancia, comia, passava na cabeça, no pé, lambia o pé com melancia, era um show, né? Eu imagino que você também já viu essas cenas em algum momento aí da criança se divertindo com o alimento. A criança precisa ver que a alimentação é algo prazeroso, gostoso, né? Mas que ela não vive só para isso, né? Comer só faz parte, dentre outras coisas na vida da gente, né? O suco, né? O suco, a bebida, né? O que pode comer, o que não pode, o salgado antes
do doce, né? O doce só depois do salgado. Aqui em casa tem essa regra, né? Se quer comer um docinho, só depois, bem depois que comeu o alimento sólido, né? Digamos assim, a comida mesmo, né? E a gente lá aqui em casa, né? Nós temos uma relação bem interessante com a questão do suco, né? A minha filha sempre queria tomar, mais velha, né? Queria tomar suco de uva. E aí ela dizia, esse é o suco do sábado, né? Suco de uva ela relacionou com o suco de sábado, porque sempre no sábado eu deixava o suco de uva, o melhor, né, para o sábado, que era o suco de uva. E quando ela via refrigerante, né, ela dizia, esse não pode, esse é suco ruim, né? Então, não estou dizendo que você não possa tomar um refrigerante, mas era uma regra aqui em casa, né, porque como a gente não comprava, e ela via isso em outros lugares, na casa de outras pessoas, então ela dizia que o refrigerante era o suco ruim, e o suco de fruta era o suco bom, e o suco de uva era o suco do sábado. Percebe a relação que a gente tem com o comer? O comer, ele sempre foi um ritual, né? As pessoas sempre se reuniram em grupos para comer, e comer sempre foi algo muito prazeroso. Se você estudar a Bíblia, né, você vai ver que Jesus se reunia com os discípulos para comer. Ele tinha prazer em comer com os seus discípulos, ele reunia as pessoas. Tem várias passagens da Bíblia que fala que Jesus se reunia com os seus discípulos para comer, né? Ele comia, tinha prazer, alegria em comer junto, né? Ele se encontrava com as pessoas para comer e conversar. Então esse era um hábito já antigo, né? Muito antes de Jesus. O alimento, ele não substitui nossa dor emocional. Tem muita gente que foca no alimento a sua angústia, o seu sofrimento, a sua raiva, o seu medo, a sua frustração. Então, eu estou com raiva, eu vou lá e como. Mastiga, morde, como se morder fosse passar raiva. Bem-vinda, Cássia Luiz, tá? Tem gente que tá com medo, aí vai lá e come. Tem gente que tá emocionalmente instável, aí vai lá e come. Tem gente que brigou com alguém, aí vai e come, entende? São métodos errados para tentar resolver problemas emocionais, psíquicos na comida. A comida, ela não é apenas nutrição. Nós temos uma relação afetiva com a comida, né? Lembre-se aí, por exemplo, de festa de aniversário. Você se lembra? Você se lembra das festas de aniversário? Do seu aniversário de 1 aninho, de 2 aninhos, como que era? Lembra? A festa de aniversário, ela é repleta de amor, de carinho, de mimo, de aconchego, né? Se você se lembra, né, dos seus aniversários, as pessoas vinham, te abraçavam, te davam presente, o mundo ali, né, girava em torno de você. Você se sentia a estrela, né, o cara, né? O dono da festa, né? O elemento principal da festa. Então, e naquela festa sempre tinha bolo, doce, suco, refrigerante, entende? Uma comida diferente. Então, quando nós estamos tristes, às vezes chateados, aborrecidos, o que a gente faz? Come um docinho, né? Porque na nossa memória, o docinho é um carinho, é um conforto. O docinho é como se fosse um abraço, um beijo, é como se fosse um aniversário. Então, por isso, muitas pessoas, quando estão chateadas, aborrecidas, elas fazem o quê? Comem um docinho, porque isso faz com que elas se sintam abraçadas, né? Acarinhadas, né? Essa questão das emoções e dos hábitos alimentares, eles são muito importantes pra gente, né? Às vezes, essa relação com o alimento vai mudando conforme a vida, né? No começo, na maioria das vezes, a relação das crianças com o alimento, ela é bem tranquila, né? Depois a criança começa a selecionar alguns alimentos, ela começa a ter preferência por sabores, doce, azedo, né? Pastoso, secos, crocante. Tudo bem, Maria Marques? Seja bem-vinda, querida. Então, às vezes, as pessoas têm ela vai mudando o sabor. Quando chega na adolescência, às vezes quer comida mais calóricas,
né? Comidas com mais energia, com um poder calórico maior, porque o cérebro pressente que a garota vai menstruar, que ela precisa de mais energia, que ele vai crescer, o rapaz vai crescer, precisa de mais força, né? De mais, assim, digamos assim, energia para crescer músculos e etc. Então, olha só a relação, né? O cérebro, ele acaba transformando o alimento em algo mais do que a nutrição. Ele passa a ser também algo importante para a pessoa. E quando as pessoas estão com estresse, com problemas emocionais e afetivos, às vezes uma autoestima baixa, a pessoa está triste, se sentindo infeliz ou ansiosa, depressiva, aí ela descarrega nos alimentos. Aí ela começa a comer de forma compulsiva, como se aquilo fosse a salvação dos problemas dela, quando na verdade não é, né? Uma alimentação correta e saudável faz toda a diferença na qualidade de vida de uma pessoa, concorda? Né? Então, quem se alimenta de frutas, verduras, né? São pessoas que estão assim com uma qualidade de vida melhor. Mas mesmo assim, tem gente que come bem, mas não tem uma relação gostosa com os alimentos, né? Nem sempre nos sentimos à vontade para comer alimentos nutritivos. Às vezes, a gente está muito estressado, cansado da vida, chateado, né, com alguma coisa, e aí a gente usa a comida como um conforto, né? Muitas pessoas estão tão aborrecidas, aí elas falam assim, sabe de uma coisa? Hoje eu mereço um presente, hoje eu vou comer uma pizza, né? Como se a comida fosse um presente. A comida não é um presente, né? A comida não é mais do que isso. Então, tem gente que usa a comida como um presente para ela, né? Eu fiz muita coisa boa, eu terminei um trabalho, eu fiz a minha monografia, escrevi esse livro, então agora eu mereço bolo, chocolate, sorvete, sabe? Como se fosse um presente, ou então a pessoa tá muito chateada e usa a comida para se confortar. Na verdade, se você fizer isso uma vez ou outra, não tem problema. Né? Por exemplo, recebi uma promoção, aí eu mereço um docinho, um bolo. Mas se você fizer isso sempre que você conquista alguma coisa, isso pode se tornar um hábito ruim, né? Um hábito mal para você. A fome emocional, ela não é um transtorno, né? Não está dentro do DSM-5 ou do CID-10 como uma doença, né? Ela não é, mas ela é um sintoma de outros transtornos, né? Então, muitos problemas emocionais e mentais podem usar a alimentação, a forma como eu me relaciono com a alimentação, como um gatilho, né? Como um gatilho, como algo que eu vou usar, um elemento a mais para fortalecer essa doença que eu tenho, né? Essa dificuldade que eu tenho de lidar com algo emocional. Geralmente a comida, ela pode camuflar, né, sentimentos negativos. Então muitas vezes a gente está muito triste, frustrado, angustiado, entediado. Já viu ficar em casa? Ai, que tédio, acho que eu vou comer alguma coisa. Nada a ver. O que tem a ver o tédio com você abrir a geladeira e comer alguma coisa? Às vezes a gente vai lá, abre o armário, olha o outro lado, abre a geladeira, fuça, olha ali. Não tem nada gostoso para comer. Por quê? Você não tá com fome, a sua barriga tá cheia. Você tá com vontade de outra coisa. Você precisa fazer algo, né? Eu vou ter uma prova amanhã. Eu tenho uma prova, eu tenho que estudar muito. Nossa, a prova vai ser difícil. Aí eu pego um balde de pipoca, né? Um litro de suco e começo. Tomo o suco e como a pipoca. Você vai se preparar para a prova assim? Não. O preparo para a prova, você tem que engordar de conhecimento, né? E não de alimento, que na verdade é totalmente calórico, porque normalmente quando a gente está ansioso, a gente não quer um prato de salada. Quando você está nervoso, com raiva, você não quer um prato de salada, você quer um balde de batata frita, né? Você quer um pote de doce de leite, alguma coisa assim, de sorvete. A fome emocional, ela é o grande vilão para o emagrecimento, né? Tem gente que não consegue emagrecer, não consegue, né? Não consegue. Tá sempre lutando contra a balança, sabe? Brigando contra a balança, engorda, emagrece, fica aquele efeito sanfona, né? Por quê?
porque a pessoa, ela se priva do alimento, e aí quando ela tem um alimento disponível, ela come demais, e isso não é legal. Ou ela come, né? Ela tem que ter uma certa estabilidade. Se ela fica jogando o emocional dela não resolvido, a dor emocional, a angústia, a raiva, o medo no alimento, ela não vai conseguir manter um peso estável ou abaixar o peso. Ela vai, ao contrário, ela pode ter aí compulsões, né, para compulsão alimentar. Quais são então os sintomas da fome emocional? Existem alguns. Por exemplo, você come para aliviar o estresse ou quando você está tendo um sentimento ruim. Come para comemorar, ei, ganhei alguma coisa, aí come, porque você merece. Isso é fome emocional. Come para se recompensar, né, como se fosse um carinho, como se fosse o seu aniversário, né? Come, não consegue controlar os impulsos, começa a comer e não controla mais, né? Começa a comer de forma, toda vez que se sente mal, que está numa situação difícil, que tem que enfrentar algo muito grande, algo desconhecido, né, como uma prova, ser avaliado, sei lá, uma entrevista de emprego, né? Come sem estar com fome física, né, biológica, come porque quer comer uma coisa específica que está em tal lugar, come porque está ansioso, né? Come mais rápido do que o normal, come rápido demais, né? Se sente culpado depois que come. Se você está com fome biológica, fome física, você comeu, acabou. Você não fica selecionando o alimento, você come ali, come a salada e tal. Você pode selecionar conscientemente, mas você não fica assim, não, eu só tô com fome de comer tal coisa. Não, quando você tá com fome de verdade, você come arroz, feijão, né? Come ali o alimento sólido, né? Algo ali, digamos, mais nutritivo que tá na sua frente. Agora, se você come e depois se sente culpado, ai, por que eu comi? Nossa, eu não devia ter comido. Ai, eu comi tanto, né? Porque tava todo mundo comendo, nem tô com tanta fome. Isso significa que não era uma fome biológica, era uma fome emocional. Quais são as causas da fome emocional? Vamos lá. Quando você está se sentindo frágil, né? Está com o eu frágil. Quando você está numa situação difícil em casa, pode ser briga familiar, né? Alguma briga entre irmãos, pais, sabe? Um desentendimento, um relacionamento bem complexo em casa, isso pode também ser a causa. Situação difícil no trabalho, às vezes você está se sentindo muito mal ali no trabalho, não está dando conta do trabalho, está sendo perseguido por alguém no trabalho, está tendo dificuldade, aí você pode ter essa fome emocional na hora do intervalo, né? Relacionamentos de amizade, com marido, com esposa, no casamento, então namoro, então relacionamentos complexos, a pessoa não te ama, você sente que talvez a pessoa vai terminar com você, você começa a comer, né? E, gente, vou fazer uma pausazinha aqui. Uma das causas da fome emocional muito grave é a questão, sabe do quê? A questão do abuso. Pessoas que foram abusadas sexualmente, elas tendem a engordar. Por quê? Porque inconscientemente elas acham que se elas comerem muito, elas vão ficar gordas e ninguém vai olhar para elas, ninguém vai desejá-las, entende? Então cuidado, se uma pessoa sempre foi magra, sempre foi tranquila, uma criança sempre foi ali um peso estável, de repente ela começa a engordar do nada e muda o humor dela, muda uma série de coisas, rendimento escolar, tem que analisar tudo. Mas a engordar pode ser um dos sinais da pessoa que sofreu abuso. Já atendi uma paciente assim, né? Ela tinha um peso muito elevado, um sobrepeso, na verdade já era uma obesidade mesmo. E por que ela tinha isso? A causa da obesidade era emocional. Porque o abusador ficava dentro de casa e ela comia muito para ela ficar feia, né, do ponto de vista dela. Se ela ficasse feia, ele não ia abusar dela. A pessoa não ia abusar dela, entende? Olha que perigo, né? Essa pessoa, né, quando criança, quando mocinha, adolescente, ela usava o alimento como uma forma de se proteger de uma dor maior, né? Então ela preferia ficar obesa, gorda, feia,
na mente dela, ela achava, claro que não, porque os gordinhos são muito fofinhos, né? Isso não tem nada a ver, a beleza não tem nada a ver com o peso, mas ela tinha essa relação na cabeça dela, e ela era uma forma dela se esconder atrás de roupas largas, né? Roupas bem assim, digamos assim, largadas, né? Ela queria ficar feia, né? Ela queria, para ela não ser desejada. Então isso é um perigo muito grande. É uma das causas da fome emocional, pode ser o abuso, né? O abuso sexual ou até um abuso doméstico, né? Violência doméstica. Também o momento do ciclo vital, né, da pessoa. Não sei se vocês já repararam, os bebezinhos antes de andarem, né? Aquelas crianças ali de um aninho, um pouco menos de um aninho, 8 meses, né? De 6 meses até 8 meses, eles dão uma engordadinha, né? Eles ficam bem fofinhos, os bracinhos gordinhos, parecem uma bolinha, um pãozinho, né? O pezinho parece uma bisnaguinha, Seven Boy, né? Fica assim, bem fofinho. Por quê? Porque o cérebro guarda gordura para depois a criança andar. Porque a criança vai gastar muita energia ao sincronizar os músculos, né? Os movimentos para caminhar. Né? A menina antes de menstruar também, a garota antes de menstruar, às vezes ela pega um peso também que o cérebro reserva exatamente porque vai gastar mais energia na menstruação. O bebê antes de nascer, né, no último mês antes de nascer, o bebê ele dá uma engordadinha também, porque ele vai gastar muita energia no período do nascimento, né, ali na passagem. Então tudo isso assim são traços, né? Que o cérebro, informações que o cérebro vai registrando, e muitas vezes antes de situações difíceis, o que a pessoa faz? Come porque ela se sente ameaçada, ela fica com medo de uma situação difícil que ela não tem controle, então ela come muito, aí ela engorda, porque no cérebro dela, antes de um momento difícil, ela tem que engordar, porque ela vai gastar muita energia para ela poder sobreviver. Só que não é assim. O cérebro você precisa detectar isso se você tem, né? Se você usa esse mecanismo. Porque não é comendo a pipoca e tomando suco que você vai se preparar para a prova, que é um momento difícil, por exemplo. Entende? Para conversar com seu filho sobre um assunto complicado, não é comendo que você vai resolver. É claro que o comer junto ajuda muito nas relações, fortalece os vínculos, né? O comer, então, ele pode se tornar uma resposta a sentimentos emocionais de estresse, tristeza, angústia, insatisfação, ansiedade, abandono. Crianças que ficam abandonadas, muitas vezes elas chupam o dedinho. Se não tem um dedinho, ela não gosta do dedinho, uma chupetinha, o que ela faz? Ela come alguma coisa. Né? Lembre-se que o bebê chorava, e sempre quando ele chorava, a mãe lhe trazia algo. Né? Então a criança relaciona, faz essa relação. Quando eu choro, eu recebo a atenção e o carinho que eu necessito. Então lembre-se dos sentimentos que vêm antes da fome. Então quando você está com vontade de comer, eu tô com uma vontade de comer, você deve pensar, o que você estava pensando antes dessa vontade exagerada de comer? Era uma fome orgânica? Não. E o que você estava pensando? O que você estava sentindo? Quais eram os sentimentos que dominavam você antes desse comer sem vontade, sem fome de verdade, né? Então isso é importante você detectar. Como reconhecer a fome emocional? Antes de comer, você precisa fazer uma análise interna, né? E discriminar a fome real da fome emocional, tá? E observe alguns fatores que são importantes. É necessário mesmo você comer? Aquilo é necessidade ou é desejo? Isso é importante você diferenciar. Olhe para o seu prato. É necessário eu comer isso? Essa mandioca frita? Eu preciso comer 5 ovos fritos? Entende? Então, olhe e analise racionalmente. É necessidade ou é desejo? É fisiológico ou é apenas uma vontade? Tipo grávida, né? Grávida tem todo direito de sentir a vontadezinha dela, né? Eu, quando tava grávida, sentia uma vontadezinha de comer uma fruta. Caqui. Quando comer,
depois que eu como, eu me sinto nutrido ou eu me sinto aliviado, né? Qual é o prazer que você tem ali na hora de comer? Quando é algo emocional, o prazer é imenso, mas só que logo depois vem um sentimento de culpa. Né? Normalmente, quando a gente come muito, você fica... Ai, por que eu comi tanto? Ai, eu vou explodir, parece que eu vou morrer. Eu comi um boi, comi uma melancia. Ai, que enorme, né? O meu marido, ele costuma dizer assim, não, eu vou comer só 2 frutinhas, uma jaca e uma melancia. Ele nem come jaca. Mas assim, ele fala de um jeito assim, não, eu vou comer 2 frutinhas, como se fossem 2 uvinhas, né? Mas não, então é importante você olhar, né? Se isso é desejo, é necessidade, eu estou comendo isso de uma forma tranquila, eu estou angustiado, desesperado para comer, sabe assim, aquela coisa, como se eu fosse usar droga, como se eu fosse, sabe, como fosse um vício. Porque as pessoas são viciadas também em comida. A comida pode se tornar um vício, porque a parte do cérebro que libera alguns hormônios do prazer quando a gente come. E é um prazer imediato, instantâneo. Só que na hora que você termina de comer, acabou. Acabou aquele prazer. Aí a pessoa, né? Come aquele prato, né? Aquele churrasco, sei lá o que, né? Aquele negócio gostoso, aí depois, ai, não quero mais. Ai, mas tem um docinho. Ai, eu quero um docinho, docinho eu quero. Não cabe mais nada. Né? Eu costumo dizer assim, existe um quartinho, um esconderijo secreto só para os doces. Tinha um cantinho ali, um buraquinho ali no estômago da gente só para o doce, quer dizer, só para o desejo. Porque a comida você já está satisfeito faz tempo, mas o docinho sempre cabe, né? Sempre cabe um docinho. A comida, de fato, ela proporciona uma sensação muito agradável. Assim como o bebê, quando ele tá no colo da mãe, que ele mama, ele fica... Ai, que delícia, né? No colo da mãe ele até vira o olho, assim, né? De tão gostoso que é, arrota, que muito gostoso. A gente também, quando a gente come, ai, que delícia comer. Só que depois, o bebê não sente culpa. Porque ele precisa daquilo, do leitinho materno. Mas depois, quando você é adulto e você come mais do que deve, vem aquela sensação desagradável. E se você tem alguém em casa que come muito, mais do que deve, não fique dizendo, não come, você vai engordar, se você comer você vai ficar curto. Ai, pelo amor de Deus, para de comer, você não pode comer tanto, sabe, briga com a pessoa. Não fale, a pessoa já sofre com aquilo. Tem gente que come até escondido da família, sabe? Tá todo mundo dormindo, espera todo mundo dormir, vai lá, abre a geladeira. Tem gente que põe a comida embaixo do travesseiro, sabe? Coloca ali embaixo do travesseiro, embaixo da cama, nas gavetas, escondido. Meu Deus do céu. Faz isso por quê? Porque a família não aceita ele comer. Porque ele, na frente dos outros ele só pode comer verdura, né? Porque os outros não aceitam, a família está sempre julgando, condenando, né? Falando assim de forma agressiva com a pessoa. Não é essa a saída, né, gente? Não é por aí, né? Então, a fome emocional, ela é algo que a gente precisa detectar. Detectar. Como a fome emocional pode atrapalhar o emagrecimento? A gente já falou um pouquinho, né? Ela atrapalha muito. Ela atrapalha muito, porque o seu cérebro não faz a leitura correta da comida. Você não consegue parar, olhar a comida. Você come sem pensar, como se fosse um instinto. Quando você percebe, você já comeu. Já comeu. É como se fosse um vício, né? E se comer muito, pouco, né? Comida calórica, não calórica, né? Tudo isso, a parte emocional atrapalha, porque você, toda vez que você tá com raiva, triste, chateado, frustrado, sozinho, abandonado, você come, então você vai comer muito sempre, porque a vida é assim. A vida é assim. A vida é cheia de frustrações, né? O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, se toda vez que a gente tiver uma aflição, a gente comer mais do que cabe na barriga, aí não vai dar certo, né? A mudança, ela primeiro tem que acontecer na nossa mente. Eu já atendi paciente que fez bariátrica e a gente percebe que depois de um tempo, a pessoa que não faz tratamento, um tratamento legal, porque primeiro a pessoa tem que mudar, a mudança tem que vir no cérebro da pessoa, na mente. Ela tem que ter uma relação amigável, tranquila com a alimentação. Se ela fazer da alimentação uma guerra,
Toda hora que vai comer, ai meu Deus, eu não posso, eu quero comer um monte de coisa, só posso comer essa verdura, ai, sabe? Fica aquele sofrimento. O que acontece? A pessoa, mesmo fazendo a bariátrica, ela volta a engordar. Ela toma leite condensado, sabe? Ela bebe, né? Porque a bebida é extremamente calórica. Então as pessoas, ela arrumam um jeito de engordar de novo, porque no cérebro dela, ela tem que se confortar, ela tem que se acalmar, ela tem que ser feliz e a comida é o método que ela usa para ser feliz. Lembre-se, a felicidade não está num prato de macarrão, não está ali numa lasanha, por mais gostosa que ela possa ser. Então, não busque o alívio para suas dores emocionais, para suas angústias, para os seus pensamentos ruins na comida. Sempre que você for comer, você deve pensar: por que eu estou comendo? Para que eu estou comendo? Né? Então, a fome emocional, ela é igual à compulsão alimentar? Não. A fome emocional, ela não é, mas é um gatilho. Né? Então, a fome emocional, ela não é uma compulsão, mas se você não controlar a fome emocional, você pode ter uma compulsão alimentar. Entende? Então, a maioria das pessoas que tem uma compulsão alimentar, antes elas tiveram uma fome emocional. Então, elas ficaram, ai, eu tô tão triste, ai, eu não sei, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí ela, ai, então eu vou comer um docinho. Ai, eu vou lá no shopping comer um pretzel. Eu vou não sei onde fazer não sei o que. Ai, eu vou comer um hambúrguer, né? Por quê? Porque aí ela vai se sentir bem. Não vai se sentir. Se ela fizer isso de forma sempre recorrente, buscar no alimento a alegria e o prazer, ela vai ter compulsão alimentar e vai ter episódios de compulsão alimentar com muita frequência e pode chegar até a obesidade, né, ou sobrepeso. A diferença entre fome física e fome emocional, a gente já falou um pouquinho, mas vale lembrar que a fome física, orgânica, ela é sentida no corpo, né? Dá dor de cabeça, você fica irritado, a sua barriga começa a roncar, né? E ela é gradual, a fome emocional não é gradual, ela vem de uma vez. Ai, que vontade de comer não sei o quê, né? Já a fome orgânica, ela vem aos pouquinhos, né? Começa um desconforto assim na barriga, aí a barriga ronca, aí você pode sentir assim uma dorzinha de cabeça, né? Aí você vai, olha no relógio, puxa, já faz 6 horas que eu comi, 7 horas que eu comi, é por isso que eu tô com fome, eu tô com fome. Né? E na hora que a fome orgânica, física, ela é resolvida, quer dizer, na hora que você come, você se sente bem, passa. Agora, a fome emocional, não. Você comeu, aí você vem um sentimento de culpa e você transfere essa vontade de comer, sei lá, um churrasco, muda para um bolo. Do bolo muda para um sorvete, do sorvete muda para um chocolate, entende? E vai mudando. Ou muda para comida ou muda para outra coisa. Às vezes vai para outra coisa, não só o alimento, tá? Depende da pessoa, né? Então, assim, é importante você reparar. Você sentiu uma vontade de comer uma coisa? Você para e pensa, quanto tempo faz que eu comi? Qual foi a última vez, a última hora, né? Quando foi o último momento que eu me alimentei? Ah, faz 7 horas. Ah, então eu tô com fome mesmo. Ou então, não, só faz 2 horas que eu comi, quer dizer, não tô ainda com fome. Não é pra comer, isso é emocional. Então, por que que eu tô com essa fome emocional? Tenta identificar de onde ela veio, né? Então, assim, eu tô com vontade de fazer isso porque lá no trabalho eu consegui fazer tudo que o chefe me pediu. Então, não é fome de verdade. É uma fome emocional. Você tá querendo se presentear, você quer dar um troféu pra você, o troféu do hambúrguer, né? O troféu da batata frita, entende? O que fazer, então, diante da fome emocional? Primeiro, você tem que identificar o que é. Primeiro, tem que identificar. É uma fome emocional, não é de verdade. Então, abomine essas dietas mirabolantes que tem por aí. Dieta de não sei onde, dieta da universidade não sei o quê, dieta tire tudo do carboidrato, tire tudo de não sei o quê. Menos, não inventa, porque senão depois você vai privar o seu organismo de algum nutriente e aí o seu corpo vai ficar desesperado por aquilo, né? Desesperado. É claro que tem algumas dietas que são extremamente saudáveis, a gente deve buscar a alimentação do Éden, né? Aquilo que Adão e Eva comiam.
aquilo que Deus deu para Adão e Eva comer, com certeza. Essa é uma dieta saudável, né? Talvez você precise de ajuda para identificar se essa fome é emocional mesmo, né? Porque às vezes você não consegue identificar, não, eu acho que é normal, que é assim mesmo, né? Gente, existe um problema, eu vou contar aqui um segredinho. Quem tem uma família que todo mundo come muito, sabe? Sabe quando você vive numa família que todo mundo bate um pratão? Aí é difícil. É difícil você identificar aquilo como uma fome emocional. Porque é um costume da família, né? Todo mundo come muito, você também come muito. Mas será que você não está forçando? Você realmente precisa comer tudo aquilo, né, que está ali diante de você? Experimente. Eu vou ensinar aqui algumas técnicas para vocês que eu acho que vale a pena. Cuidado ao você estabelecer planejamentos ou dietas muito complexas e muito severas. Porque quando você priva o seu estômago por muito tempo sem comer nada, aí depois você tem uma tendência a ter uma compulsão alimentar louca. Então, o ideal é você identificar por que você está comendo e para que você está comendo. Eu estou comendo porque estou com fome. Para quê? Para nutrir o meu corpo? Ok, tudo bem. Não, eu estou comendo porque estou com raiva. Para quê? Para passar minha raiva. Aí não. O ciclo, né? Este ciclo de autoestima baixa, né? Então eu como porque eu estou me sentindo mal, estou frustrada, né? Ninguém acredita em mim, eu não confio em mim. E aí quando você faz essas dietas doidas, aí você se sente muito mal, porque você não consegue emagrecer. Porque na hora que você, fiquei uma semana sem comer, só no cru, agora eu vou comer tudo que tem, tudo que aparecer na minha frente eu como. Nem até coisa que eu não gosto, começa a comer. Quer dizer, isso não é legal. Percebe que é emocional? Né? É emocional, porque você pode comer tudo com moderação. Você pode comer cru com moderação, cozido, assado com moderação, tudo com moderação. A gente deve comer para honra e glória de Deus e não viver para comer, né? A gente come para sobreviver e não vive para comer, né? Tem gente que só pensa na comida de manhã, de tarde, de noite. Será que existe então cura para saúde, para fome emocional? Tem sim, tem sim. Mas é necessário, às vezes, um nutricionista para te ajudar a sair dessa situação. Cada caso precisa ser analisado, né? Caso você não consiga fazer isso sozinho, você precisa de algum profissional. Talvez um médico, um endócrino, talvez um psicólogo, né, para te ajudar. O psicólogo vai te ajudar nessa questão da saúde emocional, identificar quais são os sentimentos e emoções que você sente antes de comer algo desnecessário ou desregrado. Como lidar então com a fome emocional, né? Com esse comer demais? Por que você come demais? Não é essa pergunta que você tem que fazer, é para que você come. Você come para se esconder, você come para se confortar, você come para preencher um buraco emocional dentro de você, ou você come as suas emoções negativas, né? Faça diálogos internos. Todo dia, pare e pense. Por que eu estou comendo? Para quê? Qual o objetivo? Racionalize. Olhe, onde eu estou comendo? Eu só como demais quando eu vou no restaurante. Então não vá no restaurante. Leve marmitex para o seu trabalho. Não, quando eu estou em casa eu como legal. Ok, então onde? Agora, o que eu estou comendo? Eu como muita tranqueira. Então não compre. Não compre. Quando vai no mercado, só compra coisa saudável. Só compra coisa saudável, porque você não vai sair 10, 11 horas da noite procurando uma coisa calórica, né? O fast food, né? Essas delivery aí, tá acabando com a gente, né? Com o pessoal. Mas assim, então, o que você tá comendo, como você está comendo muito rápido, então, coma devagar. Pra quê e por quê? Então, adote um comportamento consciente. Eu vou almoçar. Né? O que eu vou fazer? Sente-se para almoçar. Olhe para a comida. É saudável? É boa? Né? Me faz bem essa comida? Vai fazer bem para o meu corpo? Mastigue. Coma devagar. Saboreie os alimentos. Pare, feche os olhos. Né?
Saboreie cada pedacinho ali daquele alimento, cada porção, cada garfada, né? Cada um, sinta o sabor. Tem gente que come, não sabe nem o que tá comendo. Não sabe nem o que tá comendo. Ele fica assistindo TV, quando ele percebe, ele já comeu um pacote de bolacha inteira, recheado, uma coisa assim totalmente desnecessária. Por que que faz isso? Faz isso porque não para pensar, não racionaliza. Precisamos racionalizar, né? Saborear cada alimento, né? A França, eles fazem muito isso lá na França. Eu vi uma reportagem de uma nutricionista espetacular, ela escreveu até um livro, e ela fala sobre isso, que lá os pais, desde bebê, os pais dão cenoura, tomate, parte a maçã no meio, tira a semente, dá para a criança fica lá, mastiga, cheira, passa nela a comida, a fruta, a verdura, o legume, fica ali, ao invés de dar um brinquedo, dá uma cenoura para a criança. Então a criança sente o cheiro, pega o alimento, sente a textura do alimento, então ela tem uma relação mais gostosa, mais prazerosa, né, com o alimento. E isso é importante. Feche os olhos e se imagine comendo. Será que é isso mesmo, esse tanto que você precisa? Porque quando a gente vai no restaurante, às vezes eu vejo as pessoas, eu fico observando, sabe? Fico vendo as pessoas, meu Deus, elas não se controlam. Elas colocam isso, aquilo. A pessoa pega tudo que tem no restaurante. Não pegue tudo que está no restaurante. Você não precisa comer tudo que o mestre, o cozinheiro, que o chefe fez. Ele fez uma diversidade para muitas pessoas diferentes. Você é uma só. Você vai escolher só o que você gosta. Não precisa você comer tudo que foi preparado na cozinha naquele dia, né? Coloque pequenas porções, experimente, levante mais vezes para preencher o seu prato. E sempre que você vá, olhe para aquilo e agradeça a Deus. Você consegue agradecer a Deus por uma gordura, né? Por uma coisa bem assim calórica? É difícil, né? A gente tem até vontade de dizer assim, Senhor, por favor, me perdoe. Me perdoe, Senhor, porque eu tô comendo isso. Por quê? Porque a gente sabe que não é saudável, né? Porque aquilo, às vezes, é emocional. Então, faça uma lista de atitudes que você pode fazer para substituir esse alimento calórico que você, essa compulsão alimentar. Oi, Denise. Denise tá mandando um abraço, querida. Então, às vezes, você come demais, né? Pega ali qualquer coisa ruim que eu sinto, eu vou comer. Não, faça uma lista do que você pode fazer. Eu posso fazer uma caminhada. Eu posso, se eu estiver no restaurante, eu ficar com muita vontade de comer. Então, antes de você comer, vá até o banheiro. Pense, Senhor, por favor, agora eu vou comer, me ajude a comer só o que é realmente necessário. Se você tem uma relação difícil com o alimento, tem que pedir a Deus para te ajudar, porque está em você a saída. Não adianta você querer que os outros resolvam esse seu problema. Então, escolha atitudes diferentes, né, formas diferentes que substituam essa dor emocional por um alívio, um outro tipo de alívio, de prazer, né? Pode ser uma caminhada, um banho, ir no banheiro, respirar, beber água, né? Pare, respire, pense, olhe para a comida, analise a comida, analise tudo que está no seu prato e fale, Senhor, realmente eu preciso disso, isso é importante para mim. Ou então, Senhor, por favor, me ajude a comer só o que realmente eu preciso, né? Aquilo que é importante. Curta aquele momento ali da alimentação, saboreie ali e saboreie quem tá com você. Tem gente que come, nem olha pro outro. Não, gente, come devagar, conversa com o outro. Cada garfada ali, vai falando, mastigando com calma, que você vai ver que esse alimento, você vai ganhar muito se você comer devagar. Você vai comer menos. Você vai comer menos, vai mastigar mais, né? Tenha uma relação amigável com a alimentação. Não brigue, não exploda, não grite. Ela não é tua inimiga, ela é para te ajudar. Faça realmente mudanças sustentáveis, saudáveis e duráveis, né? Tem gente que, eu vou mudar, a partir de hoje não vou comer mais nenhum, sei lá, inventa, tira um negócio assim, de repente, do nada. Não vai, né? Faça mudanças que realmente vão te fazer bem. O tratamento para eliminar, né, a fome emocional, ele compreende você analisar os seus sentimentos negativos, seus sentimentos ruins,
uma reeducação alimentar, é claro, identificando, né, isso, quais são as técnicas, você precisa identificar aquilo que faz o gatilho para a comida, né, o sentimento, o pensamento que você tem antes disso. Você precisa gerenciar essas emoções, precisa criar estratégias adequadas para fazer isso, precisa cuidar da sua autoestima. Se você é fofinho, aceita você fofinho. Se ame fofinho. Sabe, esse negócio, ai, mas eu não queria, eu queria ser assim, eu queria... Gente, primeiro aceita como você é, e aí você vai mudando conforme Deus vai te dando força, e outras pessoas vão te ajudando, mas não, ai, eu não me aceito, eu não quero, aí você vai fazer o quê? Vai morrer? Né? Então, tem gente que tem um metabolismo mais lento, mais dificultoso, né? Diminuir os sintomas é um dos objetivos, né, de eliminar, né, a fome emocional, modificar a relação, né, entre o alimento e você e restabelecer de forma saudável a sua relação com a comida. A Bíblia, ela fala também de comida, né? A Bíblia, ela fala, né? Ela fala assim, quer comer, quer comais, quer bebais, né? Faça tudo para honra e glória de Deus. Em Salmos 42, 1 e 2 diz assim, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e compararei diante de Deus? Então, assim, você suspira por Deus? Você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Em Jó 19, 27 diz assim, vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos o verei, né? E não outros, de saudade se desfalece o coração dentro de mim. Você tem saudade de Deus? Você tem fome de Deus, sede de Deus? Né? Outras partes da Bíblia diz que Jesus é a água viva, Ele é o pão da vida. Salmo 107, 9 diz, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Então, assim, você tá com muita fome? Vai orar. Aí, se for emocional, vai passar. Agora, se for orgânico, na hora que você sair da oração ali, você vai continuar com um pouquinho de fome, né? Jesus jejuou 40 dias, né? Por quê? Porque o próprio Deus alimentava ele, né? O Espírito Santo alimentava. João 6,35 diz, diante disso, Jesus ministrou-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, se você acreditar em Deus, Deus será o pão vivo, a água viva para você. Mateus 5,6 diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se você tiver fome de Deus, Deus será a sua justiça. E um dia no céu nunca mais teremos fome. Mas fome emocional, que é a fome física, a gente provavelmente vai continuar comendo. Eu quero comer lá no céu. Provavelmente vai ter muita coisa gostosa que a gente nunca comeu, né? João 6,51 diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida, né? Pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então, queridos, se você tem fome e sede de Deus, Ele é tudo o que você precisa. Não substitua a presença de Deus na sua vida por lixos. Tem gente que está obeso de lixo, está cheio, o seu espírito cheio de porcarias, de coisas calóricas, de filmes agitados, de coisas, de séries loucas, sabe assim? Como se fosse picante. Você não precisa de nada disso. Nós só precisamos de Deus. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é tudo o que eu e você precisamos para a nossa felicidade. Que Deus te abençoe. E que a fome emocional seja totalmente eliminada. Totalmente eliminada. Com o poder de Deus e com o poder do Espírito Santo. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu tô vendo um monte de coraçãozinhos aí, subindo e descendo as joinhas. Que Deus esteja com vocês. Regina, seja bem-vinda, querida. Vou orar com vocês agora, tá bom? Paizinho querido, gratos nós te somos, porque o Senhor é muito bom. Porque a tua bondade é infinita para cada um de nós.
Nós muitas vezes não entendemos porque comemos sem motivo, sem necessidade. Porque nos sentimos compelidos e assim, atraídos pelo alimento, quando na verdade não sentimos fome. Que o Senhor nos ajude a parar, a frear, a identificar quando essa fome é real, quando não é, quando é só um desejo, e que o Senhor possa preencher o nosso coração, preencher a nossa alma, e que a gente possa se sentir livre, repleto e preenchido pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor permaneça conosco. Lhe pedimos por Jesus. Amém. Tenho certeza que um dia nós vamos sentar numa mesa bem grande no céu. E ali a gente vai poder comer com Jesus, né? Com os anjos, né? Vai ser muito gostoso. E eu quero que você esteja lá comigo. A Neta, o Zirene, todo mundo aí que está nos assistindo. Quem sabe você vai sentar do meu lado, do outro lado, na minha frente. Já pensou a gente sentar com os nossos anjos, com Jesus e nos alimentarmos ali? Que maravilha vai ser, né? Que Deus te abençoe. Um abraço. Até segunda-feira. Tchau, tchau.